Como que você vai fazer para dar os seus primeiros passos nos investimentos? É muito comum esse tipo de pergunta, né? Eu quero começar, mas não sei por onde. Esse primeiro passo eu até costumo dizer que é o mais dificultoso, que é aquele que mais te barra, né? E geralmente a gente escuta muito a parte teórica do que fazer. Então a ideia desse vídeo é explicar justamente isso. Quais são os dois primeiros passos para você que está querendo começar a investir, o que você tem que fazer, tá? Então eu vou tentar exemplificar de uma forma bem simples o que você precisa fazer para iniciar nesse mundo dos investimentos. Fala aí galera, aqui quem fala é Renan Ragazzini e esse é o canal Investimentos Futebol Clube para te ajudar a marcar aquele golaço no mundo dos investimentos. Cheryshev, Juba, Cheryshev's not stopped. Denis Cheryshev, oh my word! E antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você, não é inscrito no canal, se inscreva, já deixa o joinha no vídeo porque isso ajuda a divulgar esse vídeo, enfim, esse canal para cada vez mais pessoas e dessa forma eu consigo ajudar cada vez mais pessoas a aprender sobre finanças, sobre investimentos, como investir da forma correta o seu dinheiro. Indo direto ao assunto, né, o que vocês realmente querem saber é quais são então esses dois primeiros passos que qualquer pessoa precisa dar para colocar o seu primeiro pé ali nos investimentos. Eu costumo dizer que o passo 1 é abrir conta em uma corretora de valores. É muito comum, inclusive no meu TikTok, uma das perguntas que eu mais recebo é justamente essa: como é que eu faço para investir? É um aplicativo? Eu tenho que acessar um site? Eu faço através da conta do meu banco, inclusive, é uma pergunta que fazem bastante. E na verdade é nenhuma dessas alternativas. O que você precisa fazer é ter conta em uma corretora de valores. Por que conta em uma corretora de valores? Porque é através da plataforma dela que você acessa todas as opções de investimentos. Então você precisa abrir a conta numa corretora e através do site dela ou do aplicativo dessa corretora é que você consegue de fato acessar os investimentos, transferir o seu dinheiro e investir de fato. Inclusive eu fiz um vídeo mais detalhado contando quais são as opções de corretoras, como que funciona detalhadamente, qual corretora que eu uso. Eu vou estar deixando aqui no card para vocês acessarem o vídeo se vocês quiserem entender mais detalhadamente como que isso funciona, mas funciona basicamente assim, é muito fácil você abrir conta em uma corretora de valores, né? Se você, por exemplo, jogar no Google, igual está aparecendo aqui na tela, você vai colocar lá abrir conta em uma corretora e o nome da corretora e é tudo feito de forma online. Então você não precisa ir em banco, você não precisa ir presencialmente em lugar nenhum. Basta você fazer isso, né, através do Google, você coloca o nome da corretora, abrir conta e você consegue simplesmente fazer tudo online. E a maioria das corretoras elas são gratuitas, tá? Inclusive nesse vídeo que eu coloquei no card anterior, vocês conseguem entender melhor como que funciona, mas na maioria das vezes manutenção de conta não existe, você não paga anuidade, nada disso. Então legal, você já sabe que tem que abrir conta em uma corretora, isso já ficou claro para você. Abriu conta e agora, o que você vai fazer? Eu costumo dizer que você vai separar parte do que você ganha para investir. E lembre-se, não pegue aquele dinheiro que você vai precisar daqui uma semana, daqui um mês. Tenta pegar uma porcentagem do que você ganha para separar para os seus investimentos. E de preferência, um dinheiro que você não vai precisar aí no curto prazo. Porque a ideia dos investimentos é você deixar o seu dinheiro lá rendendo, né, e deixar o poder dos juros compostos atuarem. Então, se você vai precisar do seu dinheiro daqui uma semana, daqui um mês, não coloque esse dinheiro para investir. Tenta manter o dinheiro que de fato você não vai precisar nesse curtíssimo prazo. Bom, feito isso, aberto conta na corretora, você já sabe que tem que separar parte do que você ganha para investir. Então, qual que é o primeiro investimento ideal para quem está começando? Eu costumo dizer que é o Tesouro Selic. Então, o que é o Tesouro Selic de forma bem simples? E lembrando, eu também fiz um vídeo aqui no canal onde eu expliquei detalhadamente o que é o Tesouro Selic. Inclusive, eu mostrei na prática, né, investindo 300 e poucos reais no Tesouro Selic, acho que foi um valor próximo a isso. Então eu mostrei como é que faz através lá da corretora na prática, então se você tiver interesse, o vídeo também está aqui no canal. E aí sempre que eu falo, comece pelo Tesouro Selic, invista no Tesouro Selic, uma pergunta que me fazem muito é, quanto que vai render esse dinheiro no Tesouro Selic? E isso é muito fácil de entender, tá? O Tesouro Selic ele vai sempre render a taxa Selic. É verdade. Então, sempre que você escutar a taxa Selic está em 2% ao ano, hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, ela está em 2,75% ao ano. Então, o que isso significa? Significa que se a taxa Selic está rendendo 2,75% ao ano, o Tesouro Selic, que é o investimento que você vai colocar o seu dinheiro, vai render 2,75% ao ano. Então, vai sempre render o valor
da taxa Selic. E lembrando que se a taxa Selic subir, vamos supor que na próxima reunião do Copom eles decidam aumentar aí a taxa Selic para 3% ao ano. Então o seu dinheiro que está no Tesouro Selic vai passar a render 3%. Então ele vai sempre acompanhar a taxa Selic. Se ela cair, ela passa a render menos. Se ela subir, vai render mais. Mas não significa que você vai perder dinheiro. Ele vai acompanhar o rendimento da taxa Selic. E é muito comum também as pessoas se perguntarem, mas por que o Tesouro Selic? Por que ele é o ideal para quem está começando? Eu costumo dizer que quem está começando a investir geralmente pensa da seguinte forma, né? Pelo menos quando eu comecei eu pensava assim, eu quero colocar o meu dinheiro num investimento que vai render bastante. Então é natural que ao você ter falta de conhecimento sobre investimentos, você queira colocar o seu dinheiro em ativos que vão render bastante, pensar somente em rentabilidade. Então, teoricamente, quanto maior a rentabilidade, melhor. E não é esse tipo de pensamento que eu quero que você tenha. Entenda que, para você investir o seu dinheiro, parte do que você investe tem que estar em local seguro, ainda mais por você ser um investidor iniciante e não ter tanto conhecimento assim. Então, eu costumo dizer que se você está começando a investir, a primeira coisa que você precisa focar em ativos seguros, então ter segurança, ter a certeza de que você não vai perder dinheiro, e liquidez. O que é liquidez? É a rapidez com que você tem de resgatar o seu dinheiro. Então vamos supor que você coloque seu dinheiro e queira resgatar. Existem alguns investimentos que você não consegue fazer isso. Se você colocar lá, você só resgata depois de alguns anos. É o que nós chamamos de resgate no vencimento. Então o Tesouro Selic não é esse caso. O Tesouro Selic você consegue colocar o seu dinheiro e resgatar de forma bem ágil, né? Geralmente demora um dia útil para o dinheiro cair na sua conta. Então, a sua prioridade como investidor iniciante tem que ser segurança, então ativo seguro, ter alta liquidez, isso é extremamente importante, e a rentabilidade não precisa ser muito grande, afinal, nenhum investimento que vá render muito vai ter automaticamente segurança e alta liquidez. Você precisa abrir mão de uma coisa para ter a outra. Então, você vai abrir um pouco a mão de uma alta rentabilidade para ter segurança e para ter a liquidez no seu dinheiro. E uma outra pergunta muito comum que fazem é por que eu não começo pelas ações e pelos fundos imobiliários? Aí vale ressaltar o seguinte, não existe uma regra, tá? Eu não estou dizendo para você que não comece pelas ações, não comece pelos fundos imobiliários, isso é uma regra. Na verdade não é. O que acontece é que para você colocar o seu dinheiro nesses ativos, o que nós chamamos de renda variável, né? Então ações e fundos imobiliários ou FIIs, eles pertencem ao que nós chamamos de renda variável, você necessariamente precisa ter um conhecimento maior, porque nele o seu dinheiro vai oscilar, você precisa entender o que é essa oscilação. E lembrando que ações são parte de empresas, então você está comprando um pedaço de uma empresa, um pedaço de um negócio, então você precisa saber estudar esse negócio, saber como que ele funciona, quais são as métricas, então se os números, se aquela empresa é uma empresa saudável. Então não basta você simplesmente olhar a empresa, putz, eu gosto muito dessa empresa, vou colocar meu dinheiro. Então você precisa saber analisar várias outras coisas. Por isso que o ideal é começar por investimentos mais simples de ser entendido, investimentos que tenham segurança, investimentos que tenham alta liquidez, tá? Para que você, aos poucos, vá aumentando os seus aportes e aportando em ativos que tenham um pouquinho mais de risco com o passar do tempo e você for obtendo aí novos conhecimentos. Então é isso, esse vídeo realmente ele é bem simples, ele é direto ao ponto, eu quero que vocês entendam isso, fazendo um resumo então do que a gente falou até aqui. Primeiro passo, abrir sua conta em uma corretora de valores, assista ao vídeo que eu falei sobre a corretora e vocês vão ver lá qual corretora que eu invisto. Segundo passo, separar parte do que você ganha para investir. Esquece isso de querer pegar 100% e investir no todo o seu dinheiro, porque necessariamente você vai precisar daquele dinheiro e vai ter que resgatar, e o ideal é você não mexer no seu dinheiro que está investido. E o terceiro passo, começar pelo Tesouro Selic, tá? Então, o vídeo é exatamente isso, eu queria ser bem simples, bem direto e reto para que você entenda como fazer, como foi, inclusive, que eu fiz, eu comecei dessa forma, dando esses primeiros passos. Então é isso, espero de verdade que o vídeo tenha ajudado você. Se você curtiu esse vídeo, cara, deixa esse like, ajuda muito o canal a crescer, a disseminar esse tipo de conteúdo para cada vez mais pessoas. E bora marcar aquele golaço no mundo dos investimentos.